Todo mundo quer saber, por que o Brasil não tem voto impresso? Talvez a resposta mais adequada seria porque tem urna eletrônica. Pode parecer muito boba essa minha resposta, mas é o seguinte: nós, desde a década de 90, trouxemos a urna eletrônica. A urna eletrônica acabou se apresentando com enorme sucesso para computar e também para combater as fraudes nas eleições. O voto impresso é talvez o voto mais comum, até por ser muito simples. É necessário diversos outros elementos para que o voto eletrônico seja viável, como, por exemplo, um órgão gestor independente, um sistema de confiança, diversas outras técnicas, como computacionais, criptografia e tudo mais. Então, quando a gente compara o voto impresso e a urna eletrônica, a gente está comparando como fazer uma conta matemática com lápis e papel na mão ou numa supercalculadora. Mas existem ainda outros diversos elementos. O ideal seria que todos os países tivessem uma urna eletrônica, uma votação eletrônica, para que o resultado fosse dado mais rápido. Mas a gente tem dificuldades locais que realmente não poderiam promover. Como, por exemplo, muitos países não têm um órgão permanente para cuidar do processo eleitoral. São órgãos temporários. Será que não seria muito perigoso fazer a gestão de um sistema? Será que essa confiança existiria ou não existiria? Então, de uma certa maneira, eu acredito que a urna eletrônica é a evolução do voto impresso. E que talvez a pergunta que faria mais sentido é, talvez, por que os outros não usam a urna eletrônica? E alguns dos motivos é justamente por ter uma estrutura diferente da nossa. A gente tem a Justiça Eleitoral como gestora do processo eleitoral. E é uma estrutura que cuida de todo o processo. O processo da urna eletrônica, ele tem toda a gestão da própria Justiça Eleitoral. Não é um terceiro que faz essa votação. Então, a gente pode corrigir alguns defeitos que a votação em papel não conseguiria. Tá. Bom, professor, você comparou então o voto impresso e o voto na urna eletrônica com o cálculo feito à mão e o cálculo feito na calculadora, né? Eu vou fazer uma outra comparação. Tranquilo. O voto impresso, então, o voto em papel com o cheque e o voto na urna eletrônica com a maquininha do cartão de crédito. Só que eu consigo receber o meu comprovante da maquininha de cartão de crédito. Por que eu não consigo receber um comprovante do meu voto? Perfeito. Olha só, o nosso sistema de democracia exige o sigilo do voto. O nosso voto, ele é inviolável. Se a gente for emitir um comprovante daquele determinado voto, e se esse comprovante conter o voto, essa inviolabilidade do sigilo do voto já não pode mais ser garantida. A gente teria uma espécie de um recibo em quem votou. Nós temos um problema crônico no Brasil, e que a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, a polícia e muitas pessoas da sociedade civil têm tentado combater, mas ainda é presente, que é a tristeza da corrupção eleitoral, da compra de votos. Imagine se um recibo daquele determinado voto fosse dado à pessoa. Isso poderia ser uma espécie de comparando com cheque, nem sei se as pessoas lembram o que é cheque, mas o cheque pré-datado, né? Algo assim, seria um determinado comprovante. Mas, nesse caso, não seria uma liberdade minha? Eu não deveria ter o direito de escolher se eu quero que o sigilo seja mais forte do que a certeza que eu votei, que a urna computou o meu voto? A minha escolha não deveria ser minha se eu quero ter esse comprovante ou não? Olha, a escolha do sigilo do voto, ela é sua. É curioso isso. A gente até poderia tentar fazer uma comparação entre o sigilo e o segredo. A Justiça Eleitoral cabe garantir o sigilo do voto, mas o segredo do voto não é exigido. Se você disser para todo mundo em quem você votou, zero problema. Agora, comprovar em quem você votou, você cria uma situação de facilidade de vinculação à pessoa ao voto, que pessoas que talvez não tenham a mesma independência que você poderiam ser constrangidas e vulneráveis em razão do sigilo. Por exemplo, imagine uma pessoa que trabalha para um determinado empregador, que tem uma preferência política muito firme e diz que que todo mundo tem que votar naquele determinado candidato e tudo mais. Se essa pessoa puder comprovar em quem ela votou,
Será que ela teria autonomia para dizer que não comprovaria para aquele empregador, por exemplo? Então, a proteção, ela não é para que você não conte para ninguém, é para que você não prove para ninguém, justamente para que você mesmo não seja coagido, ou outro eleitor seja coagido. Então, é um sistema de proteção. Talvez a gente poderia pensar que você pode contar para as pessoas quanto dinheiro você tem na conta. Aliás, Henrique, se puder dividir com a gente, mas independente disso, e agora, se tivesse meios de eu buscar o quanto você tem na conta bancária, sem passar por todo um processo, isso vulnerabilizaria e deixaria as pessoas muito mais à mercê em situações em que não há um pé de igualdade. Como, por exemplo, imagina a situação do empregador ou os antigos fazendeiros, enfim, e tantas outras relações, talvez até relações de cônjuges. Imagina quanta briga poderia aparecer. O fato é que é possível, sim, contar em quem você votou, mas provar em quem você votou é uma forma que sai do seu direito individual de contar e vulnerabiliza um sistema como um todo. Porque talvez existam algumas pessoas que não possam deixar de comprovar se caso isso for exigido. E que não tem a mesma autonomia que você, por exemplo. E daí um grande risco. Mas, professor, então, sem esse comprovante, como é que eu sei que o voto que eu digitei lá na urna eletrônica efetivamente foi computado? Perfeito. Essa é uma grande discussão e a gente tem cada vez mais evoluído nesse processo. Quando a gente faz todo o procedimento digital, quando a urna eletrônica ela é ligada, é emitido um papel parecido com aqueles cupons de supermercado que atesta quem que são os candidatos que estão naquela urna e quantos votos eles têm. Como ninguém votou naquela urna, deve aparecer 0. Por isso o nome, particularmente, que eu acho muito interessante, chamado zerésima. As pessoas vão lá e votam na urna. A urna não tem conexão com a internet. Durante todo aquele período, as pessoas estão registrando o voto. Quando termina aquele processo de registro de voto, aparece a tela fim, faz aquele barulhinho simpático e a gente sabe que aquele voto foi ali concluído. Talvez a gente não consiga puxar se você votou em tal candidato e aquele voto está lá. Mas é possível verificar quantos votos aquele candidato teve naquela urna que você também votou. E por que não identificar a pessoa que votou? Pelo motivo que eu disse antes, a vulnerabilidade. E por que é importante saber quantos votos aquela urna teve? Porque, ao final, aquele mesmo cupom que foi impresso no início é impresso no final, mas com um total de votos. Isso é importante, porque vamos supor, se você foi até aquela urna, votou em determinada pessoa e não apareceu o voto nela, seria uma fraude e seria possível buscar auditorias para isso. Mas eu, como eleitor, eu consigo acessar esses cupons? Sim, quando termina a votação, esses cupons são publicizados. Eu sou professor no Mackenzie e com os alunos tenho feito uma campanha nas eleições, nas quais os alunos voluntários vão até as sessões eleitorais, verificam os boletins de urna, e normalmente eu escolho os que não confiam muito no sistema, e eles verificam no site do Tribunal Superior Eleitoral se o que está no papel é o que está no site. Isso é importante por quê? Porque quer dizer que aquele dado que foi colocado no papel, porque em algum momento vai entrar na internet, os dados serão transmitidos pela internet, com criptografia e tudo mais. Mas, poxa, o Pentágono é hackeado, será que nada mais? Mas veja, na hora de transmitir esses dados, não estou transmitindo mais nenhum segredo. Já é público, já está lá aí no papel. Tanto é que nas eleições municipais, vocês podem perceber, a maioria dos municípios brasileiros já tem gente soltando fogos, comemorando que venceu, gente já chorando que perdeu, antes mesmo de sair o resultado oficial, porque fizeram um balanço, foram passando nas escolas, pegando esses resultados, somando e tocando. Eu costumo dizer que talvez a confiabilidade da urna dependa também de uma ação das pessoas. As pessoas devem acompanhar esse processo. A gente tem diversos outros mecanismos de segurança, mas se a população só levantar suspeitas sem participar desse processo, a gente corre o risco da eleição não ser legítima como deveria ser. Nós temos responsabilidades como cidadão e a gente tem que assumi-las também.
Então também tenho que olhar lá na hora que terminando a votação, tenho que olhar ali o cupomzinho, tenho que olhar o boletinzinho ali. Mais ou menos aí. É assim, eu acredito o seguinte, se você desconfia, vai olhar, vai ver, vai procurar, porque, assim, que nem, eu tenho que conferir se alguém faz alguma coisa. Bom, se eu tenho certeza que ela faz essa coisa e está tudo certo, eu não tenho que conferir. E agora, se eu tenho dúvida, e a dúvida pode ser legítima, a gente tem que se engajar nesse processo. E há diversas oportunidades para que acompanhe o processo eleitoral, seja nesse dia da votação, seja nos atos de verificação das urnas, de lacração. Existem diversas oportunidades, tanto dada aos partidos políticos, às Forças Armadas, à Polícia Federal, à OAB e diversas outras instituições. E também tem espaço para o cidadão comum, que eventualmente tenha uma dúvida e que possa participar mais ativamente desse processo. Ótimo, professor. Muito obrigado. Conversei agora com o professor Diogo Reis, que entende tudo de direito eleitoral. Obrigado, professor. Obrigado, Henrique. Valeu, cara.